Boa noite, povo de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Quero desejar aí a shalom para os meus irmãos, os meus amigos, que faz parte aí do grupo Tratamento Espiritual, também os meus amigos através do Facebook e também as pessoas que estão inscritas no meu canal do YouTube, PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Boa noite ao nosso amigo e amado Pastor Antônio de Jesus, meu amigão aqui de Uberlândia, né? Que treina aqui na academia, na base aqui conosco. Seja bem-vindo nesta noite, em nome de Jesus. Nós estamos começando mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a ira incontida, histórico de homicida. Hoje nós vamos falar aí sobre mais um sintoma da maldição, né? Nós estamos falando sobre o sintoma da maldição e logo após nós terminarmos essas ministrações do sintoma, nós vamos falarmos sobre as causas da maldição, o que nos traz a maldição, o castigo divino para as nossas vidas, né? Então nós precisamos realmente sabermos, estarmos cientes para nós sairmos desse estado a qual o mundo espiritual nos reconhece, né? Usando da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e também do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Só através do sangue de Jesus que nós conseguimos parar essa perseguição espiritual, pararmos também o sintoma da maldição. Enquanto os nossos irmãos vão sendo notificados aí através do Facebook, quero poder estar compartilhando um lindo louvor com todos vocês. Logo após nós estaremos orando e logo após nós estaremos falando um pouquinho sobre homicida, suicídio e ira incontida, né? Tem pessoas que não conseguem ter domínio sobre a sua ira. Deus nos fala que nós podemos irarmos, mas não podemos pecarmos. E quando nós deixamos a nossa ira virar pecado, isso pode levar até mesmo um histórico de homicida, né? Um histórico de homicida. Nós precisamos estarmos atentos e vigiarmos para nós não cairmos nessas ciladas do diabo. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor ao nosso Deus, enquanto os nossos irmãos vão chegando para estar ao vivo conosco, e vai ser bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Aleluia! Glórias a Deus! Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos.
pensarán de mí. Beso tus pies. Shalom, pastor. Aleluia. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume. Aleluia, Senhor. Nuestra adoración. Louvado seja Deus. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos. No hay grandes ni pequeños delante de ti. Aleluia. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes, digno, 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 digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor. Toda rodilla se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú. Jesús, nadie me amó así. Bendito seja Deus. Vamos orar nessa hora. Vamos falar com o nosso Pai querido, o nosso Deus eterno. Baruch Hashem, Adonai Kadosh. Ele é santo. Ele é Baruch Atah. É o Deus da honra. O Deus que nos honra. Ele é El Shaddai, o Deus da paz. Ele é Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, o Deus da paz. Yahvé Siabote, o Deus da justiça. Yahvé Jirei, Yahvé Rafá. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a qual nos deu o seu Filho, o Machia, o ungido, o escolhido de Deus, Yeshua HaMashiach. Ele é santo, ele é puro, ele é eterno. E eu quero invocar o seu nome nessa noite. E eu quero atrair os céus para a tua vida, para que o eterno Deus possa adentrar a sua casa com a paz, adentrar a tua alma com a paz, te trazer a Shabbat Shalom, que é o descanso e paz, o descanso de Deus e a paz que somente Deus pode nos dar, porque Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos oferece. Mas Jesus está falando de uma paz que nos faz
irmos para o encontro com Deus, com o Shabá, com o descanso em Deus. Quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, a nossa vida muda, a nossa vida ela transforma. Aleluia! Deus abençoa a vida da minha sobrinha Keina. Deus abençoa a tua vida aí em Biá, a vida da Dudinha, né? Do herdeiro aí, fugiu o nome, né? Do seu filho, meu Deus, fugiu o nome dele. Deus abençoa a tua vida aí em Biá também. Nosso irmão Erivelson, é isso mesmo, Erivelson, né? Erivelson Marques. Deus abençoe você que está ao vivo comigo. Nós vamos orar neste momento. E hoje eu quero falar sobre o sintoma da maldição, né? Falar sobre o suicídio e a ira incontida que leva a pessoa a cometer um homicida. Isso é um sintoma da maldição. E nós precisamos termos conhecimento disso. Vamos orar neste momento. Eterno Deus, maravilhoso Pai, através do nome do nosso Messias, do nosso Mashiach, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é santo, aquele que é Kadosh, o santo Deus dos céus e da terra e do universo, Baruch Atá, o Pai das luzes, nós invocamos o teu nome nesta noite. Queremos, ó Deus, reconhecermos a nossa insignificância diante do Senhor, com as nossas fragilidades, com as nossas falhas, com as nossas transgressões. Senhor, através do teu sacrifício na cruz, nós queremos trazermos sobre a nossa vida o teu sangue para nos lavar, para nos purificar, para nos redimir, no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos nessa noite sermos perdoados pelo Senhor, sermos lavados, que não haja em nós, Senhor, nenhuma mancha, nenhuma macra, aonde Satanás e seus demônios possam reivindicar a nossa vida, reivindicar, Senhor, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional e espiritual. Nós queremos nessa noite nos desvincularmos de qualquer força negativa, de qualquer irradiações demoníacas que possa ter vindo para a nossa vida, no nosso descuido do nosso dia a dia, Senhor. Aonde pensamos aquilo que não deveríamos pensarmos, aonde falamos aquilo que não deveríamos falarmos, aonde nós omitimos aquilo que não deveríamos omitirmos. Senhor, nos perdoa, nos lave, nos purifique, e que os anjos do Senhor possam nos assistir nessa noite. Que a presença do Senhor, que a Shalom, que reina lá do Shamaim de Hashem Adonai Kadosh, o Deus eterno e santo, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família. Eu invoco agora os céus para assistir as nossas vidas, Senhor. Eu invoco o teu olhar para assistir as nossas causas, que nós esperamos do Senhor. Milhares de pessoas esperam um milagre do Senhor, esperam uma resposta do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que não deixa nós confundidos, que não deixa nós envergonhados. E por isso nós clamamos sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum sentimento de incerteza, que o Senhor Deus dos céus e da terra está nos ouvindo nessa hora. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de todos os meus irmãos, os meus amigos que estão assistindo essa live.
e demais pessoas que irão visualizar essa live, Senhor, em outra hora, que também essa bênção possa alcançar essas vidas, que essa paz que nós estamos ministrando aqui, Senhor, possa ir ao encontro dessas pessoas. Não importa a distância, não importa as barreiras, não importa as nações, não importa o oceano, nada pode impedir a tua glória, Senhor. Nada pode impedir o teu poder. Então, através dessas imagens, Senhor, dessa live, através do som que sai da minha boca, eu abençoo a vida dessas pessoas nessa noite. Eu abençoo a tua noite. Eu abençoo o teu sono. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo a tua saúde. No nome de Jesus, tome posse dessa oração e fale para o Senhor aí, aonde você estiver. Eu tomo posse. Eu recebo essa oração como bênção e como livramento para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia e graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, Ele é misericórdia e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele é santo. Ele é o Senhor. Ele é o grande eu sou. Ele é aquilo que Ele quer ser. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que te livra. Ele é aquele que te guarda. Ele é aquele que te dá vitória. Ele é aquele que te dá saúde. Ele é aquele que provê as coisas da tua vida. Receba da parte de Deus essa vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus entre agora na tua casa. Entre agora, aonde você estiver. Se você está sem paz, se você está triste, se você está atribulado, se você está confundido, se você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu não deixarei você ficar confundido e envergonhado. Receba essa palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Ao grande eu sou. Vida, irmão, noite do refrigério de Deus. Receba o refrigério de Deus, receba a paz de Deus, receba o Shabá de Baruch Hashem do Kadosh, o Santo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Deus do Brasil, que está contemplando a tua vida, que está contemplando a tua casa e a tua família nessa hora. Oh, Deus. Senhor.
Ele é santo, Ele é justo. Boa noite a todos que entraram agora, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, hoje nós estaremos falando um pouquinho, relembrando, que a última apostagem que eu falei sobre o sintoma da maldição, eu falei sobre histórico de suicídio, o histórico de suicídio. Irmãos, quando nós nos entregamos ao fracasso, quando nós não conseguimos olhar para os céus e ver que tem um Deus que zela, e ver que tem um Deus que vela pelas nossas vidas, muitas vezes nós desistimos até mesmo de viver, achando que não tem recurso. Irmãos, mas se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento difícil na sua vida, irmãos, não desista. Vai passar. Isso vai passar. Não vai ser para sempre. Você não vai morrer com esse problema. Você pode até morrer com outro tipo de problema, mas com esse não, porque Deus fala que isso vai passar. É o momento. Nós não estamos isentos, de termos alguma diversidade na nossa vida. De termos situações que pessoas não foram amadurecidas suficiente, acharam que tirasse a sua própria vida, estaria colocando um fim, nessa situação. Mas na realidade, nós não estamos colocando um fim, nós estamos causando algo que vai durar eternamente. Eternamente. Então as pessoas, por não conhecer Deus, não procurar, estar na presença de Deus, ela se entrega ao fracasso, aonde pode desencadear uma perseguição espiritual, pode vir pela nossa vida como um sintoma da maldição, através da lei da herança ou da lei da responsabilidade. O que é a lei da herança, pastor? É quando esse histórico já aconteceu dentro do teu contexto de família. Às vezes, alguém lá dos seus antepassados, não tiveram amadurecimento, realmente estavam distante de Deus e resolveram, pensando que estaria colocando um basta no sofrimento, na dor, e tiraram a sua própria vida. E a palavra de Deus fala que quando nós estudamos profundamente com os olhos da libertação, nós conseguimos, através da luz da palavra de Deus, identificar quando uma pessoa, dentro do nosso contexto familiar, ele pratica isso, ele afirma um pacto com o espírito de morte. E o espírito de morte, levando a pessoa a tirar a sua própria vida, quando essa pessoa ela consuma esse ato, esse espírito de morte, ele ganhou uma legalidade que pode operar até a 14ª geração. Então, por isso que existe o Ministério da Libertação, que nós viemos trazendo todas essas informações, e também trazendo o diagnóstico, renunciando, parando essa perseguição espiritual, desse espírito de morte, através do sacrifício de Jesus. Só através do sangue de Jesus. Só através do sacrifício de Jesus que nós podemos parar
essa perseguição. Então, pessoas, né, tiveram um histórico dentro do seu contexto geracional de família, pessoas que tiraram a sua própria vida. Ele abriu-se uma porta para que os espíritos de morte pudessem estar agora ganhando legalidade. E se não achar alguém corajoso, disposto, né, a procurar, a parar essa perseguição através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo, o Mashiach, isso vai, irmãos, virar um círculo dentro do nosso contexto familiar. Né? E quanto mais pessoas for consumando esse pecado, que é um pecado que a Bíblia fala que não existe até nem perdão, porque aquele que tira a sua própria vida não dá tempo de se arrepender. Ninguém pode tirar a sua própria vida ou a vida de outra pessoa, a não ser o dono da vida, que é Deus. Então, quando a pessoa ela tira a sua própria vida, não dá tempo dela se arrepender. Por isso que a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. E tem pessoas que deixa ser manipulada, influenciada por esses espíritos de morte que talvez ganhou legalidade para que ele pudesse estar agindo por causa de um comportamento dos nossos antepassados. Isso vai endossando, né, esses espíritos de morte, aonde eles vão ficando mais fortes, vai ganhando territorial, né, território dentro do nosso contexto familiar. Aí você vê pessoas e pessoas repetindo o mesmo pecado. Então, quando a pessoa ela tira a sua própria vida, ela está entregando ao fracasso crônico associado ao histórico de suicídio. Todas as vezes que uma tentativa de suicídio é praticada com profundo sentimento de fracasso em relação motivo pelos qual desejou tirar a sua própria vida, o suicídio normalmente estabelece um legado de depressão, fracasso e bancarrota na linhagem de família. E traz para o contexto familiar, endemonizando a geração, né, com a perseguição do espírito de morte. Então, abre-se porta também quando você pensa em tirar a sua própria vida. Tem muitas pessoas que ele abre porta quando ele se depara com algumas situações, com alguma coisa que traz tristeza, que traz derrota em sua vida, que a pessoa ela libera uma palavra dizendo assim: eu tô bom de morrer, não vale mais a pena eu viver. Deus podia me matar. Deus poderia permitir que um carro passasse em cima de mim, né? Isso já abre-se porta para que esses espíritos de morte comecem a operar na vida dessas pessoas. E ele pode ir até a 14ª geração. Isso eu estou falando com base bíblica. Porque quando você lê Êxodo 20, para nós mapearmos se existe uma perseguição espiritual, em Êxodo 20 nos dá até a 3ª e a 4ª geração. Mas e a 10ª geração? Nos dá através do número de Deuteronômio, no capítulo 23, onde fala sobre a maldição que pegou, né, porque foi liberada
pela boca de um profeta de Deus, né? Elias, o seu servo que desobedeceu, que enganou, que trapaceou, e que Elias disse: você e a sua 10ª geração será leproso sobre a terra. Então, quando você colhe todas essas informações, você vê que uma maldição, um sintoma da maldição, ela pode ir até a 14ª geração. Então, se você algum dia liberou essa palavra sobre a sua vida, ou se você desejou a morte de alguém e pronunciou, não somente você invocou um espírito de morte para a vida daquela pessoa, mas também você ficou preso. Você também ficou vítima desse espírito de morte. Então, por isso que a libertação, né, ela traz essas informações, ela traz a oração de Yom Kippur, né, que é a oração da grande renúncia, o dia do perdão, o dia que nós vamos confessarmos como pessoa, como família e como linhagem. E ela também traz a libertação, traz o aconselhamento, aonde vai fazer as orações específicas, retirando esse poder de influência desses espíritos de morte que desencadeou para a sua vida através da lei da herança ou através de um sentimento teu em tirar sua própria vida ou de uma palavra sua liberada que você invocou um espírito de morte para a vida de outra pessoa. Acontece muito, né? Às vezes você é ferido, machucado, decepcionado e você fica irado, nervoso. Aí você libera essas palavras. Quando você libera essa palavra, você invocou um espírito de morte para a vida daquela pessoa, mas também esse espírito vai ter você como vítima. Então precisa realmente você parar essa perseguição espiritual. E só através de um ministério sério, de pessoas que têm esse chamado de Deus, que têm esse entendimento, que têm base para falar nisso, né? Que tem um respaldo espiritual para fazer essas orações específicas para retirar você dessa condição. Esse suicídio que simboliza percas não é somente das nossas vidas, do nosso corpo, da nossa vida física, mas também pode existir percas financeiras, pode existir percas de empresa, pode morrer, de ministério, de sonhos, de projetos. Então, esses espíritos malignos de morte, ele não somente mata a carne, ele não somente tira a vida, eles também matam sonhos, eles matam projeto, eles matam o ministério. Às vezes tem pessoas que não conseguem romper o ministério, tem tudo para dar certo, mas nunca consegue vencer, nunca consegue sair do estado inicial, né? Então, isso pode, às vezes, estar ligado através dessa perseguição, desse espírito de morte, né? Então, os espíritos de morte, quando eles ganham legalidade sobre a nossa vida, eles vão tentar de toda e qualquer forma trazer dificuldade, problemas, percas, para que você se entregue, né, à decepção, à depressão, o fracasso, para você atentar contra a sua própria vida, né? Vamos falar de outro sintoma também que está dentro desse contexto da maldição.
a ira incontida, associada ao histórico de homicida, né? Que é o crime. Então, por exemplo, quando a pessoa ela não consegue ter domínio sobre si, aquela pessoa que é contrariada, que recebe um não, né? Que recebe uma palavra que chateia, que provoca a ira em si próprio, como já existe uma perseguição espiritual, porque o sintoma, ela é uma perseguição espiritual. É esses espíritos que estão no seu calcanhar, eles vão provocar pessoas, né? Vão provocar pessoas para te tirar do sério. Então, quando nós não temos domínio próprio, aí nós temos a ira incontida em nós. E essa ira incontida em nós, ela pode sim provocar um homicida. Né? Às vezes, quando eu via muito televisão, jornal, eu via aquele programa Cidade Alerta, Aqui Agora, né? Então, balanço geral. Quantas pessoas que mataram uma pessoa, né? E nem viram matando, porque ela estava sobre um sentimento com uma influência demoníaca desses espíritos de morte, provocou a morte, provocou o homicida, e aquela pessoa, quando ela sai de si, porque esse espírito de morte é um espírito covarde, tá? É um espírito covarde, que ele provoca a ira em você, a raiva incontida, a ponto de você pegar uma faca, um porrete, um facão, uma arma de fogo e dar o tiro certeiro, ou acertar a pessoa. E a pessoa vem a desfalecer. E esse espírito, quando ele consegue, né, consumar esse plano na vida dessa pessoa, ele se afugenta. Ele é covarde. Ele se afugenta e agora ele entra como acusador. Foi assim que ele fez com Judas. Né? Judas, o coração dele estava no maligno, né? Era filho da perdição. Por que era filho da perdição? Porque ele permitiu ser. O coração dele estava no ministério de Cristo, mas não por amor à alma, não por amor ao reino de Deus. Porque se você analisar a história de Judas, você vai ver que o coração dele estava no dinheiro, a ponto de entregar um justo para morrer, que era Jesus. Embora que tudo isso era plano do Criador, porque era necessário Jesus morrer por mim e por você na cruz. Porque só através do sacrifício de Jesus, só através da cruz, que nós ganhamos a salvação e esse direito de vida. Boa noite, nossa irmã Eliane, Deus abençoe a tua vida. A nossa irmã Apóstola Célia, que está ao vivo conosco também, Deus abençoe a tua vida. Shalom, que a Shalom do eterno Deus esteja sobre o teu coração, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Então, irmãos, ele é covarde, porque agora ele vai entrar com a acusação, como ele entrou como Judas, né? Depois que Judas entregou Jesus para os malfeitores, para os soldados, bateu-se um grande remorso. Não é arrependimento, era remorso. E os espíritos malignos atormentou ele a ponto dele ir para o
suicídio. Né? Então, muitas das vezes você vê as pessoas sendo entrevistadas, a pessoa fala, e o jornalista pergunta, você se arrepende porque fez isso? A pessoa fala assim, eu fiquei cego na hora, eu não vi o que eu estava fazendo. Né? Eu fiz isso, não tinha necessidade de eu fazer. E as pessoas que não têm esse entendimento, essas pessoas que não têm a visão sobre o mundo espiritual, acham que o cara, muitas das vezes, está tentando escorregar, amenizar as consequências, a pena que ele vai cumprir. Mas essas palavras, para a justiça não tem peso. Ele matou, ele vai ter que pagar. Ele tirou uma vida, ele vai ter que perder a sua vida. Ele vai ter que perder a sua liberdade. Porque no Brasil ainda não tem essa sentença de morte, né? Como outras nações, né? Vida por outra vida. Então, se você matou, você vai ter que dar a sua vida. Né? Como nós não temos, nós perdemos a nossa liberdade. Perdermos a nossa liberdade também é perdermos de vivermos. Porque quem quer passar 20 anos trancado numa cela, entre 4 paredes? Quem que quer? Né? Eu trabalhei muitos anos em segurança pública, trabalhei no sistema de socioeducativo, trabalhei num sistema que as pessoas perdem a sua liberdade, irmãos. Né? Por mais que a gente fale assim, preso tem uma vida boa, né? Come de graça, tem tratamento de graça. Mas a maioria, ele trocaria tudo aquilo que ele tem de graça para estar livre. Porque quantas pessoas que tiraram a sua vida dentro de uma cadeia por não aguentar a viver entre essas 4 paredes? Nós estávamos fazendo um trabalho numa penitenciária na cidade de Patrocínio, era uma cidade que eu residia anteriormente, porque hoje estou residindo aqui em Uberlândia, estou morando aqui na base Missões 1000. Então, quando nós começamos esse trabalho com o conselho de pastores ali naquela penitenciária, tinha ali 980 presos naquela penitenciária ali em Patrocínio. E o diretor, né, o diretor geral, o diretor da área de segurança, o diretor das medidas educativas, sempre falava conosco. Depois que nós começamos um trabalho lá, cessou o número de morte. Porque era dificilmente uma semana que 3 ou 4 não tirava a sua própria vida. Principalmente na área feminina. Então, nós alcançamos através da palavra de Deus, nós alcançamos através da presença de Deus que nós levávamos para aquele sistema, onde nós fazíamos 4 cultos num dia. 4 cultos num dia. Então, o diretor-geral, que é um major da Polícia da Reserva, que é o diretor daquele sistema, ele falou que o nosso trabalho, né, estava sendo um trabalho que estava sendo espelho para outras penitenciárias. Por quê? Porque quando nós chegamos com a palavra de Deus, com a presença de Deus, cessou, né? Parou os espíritos de morte dentro daquele sistema. Então, por mais que a pessoa tenha ali uma vida que todo mundo fala que preso tem uma vida boa, mas ele não quer perder a sua liberdade. Então, Satanás, ele acusa essas pessoas, né? E as pessoas talvez não entendem por que fez isso, mas é porque estava sobre um sintoma da maldição, que é a ira incontida, que está associado ao histórico de homicida dentro do contexto familiar. Porque talvez o seu bisavô,
o seu tataravô, né, o seu avô, o seu pai, um dia cometeu um crime de homicida. Quando ele cometeu esse crime de homicida, não confessou, não se arrependeu, não trouxe o sangue de Jesus para redimir essa história, né? Abriu-se uma legalidade para que os espíritos de morte pudessem agora desencadear uma perseguição aonde esses crimes vêm repetindo dentro do contexto familiar. Tá? Então, olha, o homicida, ele invoca um espírito de morte, uma perseguição, e ele fica aprisionado sobre as influências desse espírito de morte. A menos que ele passe por uma ministração, por umas orações específicas, né? Passa pelo ministério da libertação, aí através do sacrifício de Jesus, através da oração, através da confissão, né? Que ele faz como pessoa, como família, como linhagem, ele para essa perseguição espiritual. Senão, ele fica aprisionado com esses espíritos de morte. Aonde esses espíritos de morte vai sempre fazer repetir, né? E eles vão trazer o quê? Eles vão trazer as causas que vai provocar essa ira incontida em você, aonde você não vai ter domínio próprio e pode fazer repetir novamente o pecado. E vai estar endossando, afirmando esse pacto com os espíritos de morte, né? Aonde, né, com esses espíritos de morte, eles vai ficar aprisionado, né? Aonde pode chegar a nós, pastor, mas eu nunca matei ninguém, né? E parece que tudo já tem colaborado para mim fazer isso. Talvez pode estar vindo para a sua vida através, né, da lei da herança. Né? Ninguém nunca no meu histórico familiar matou. Mas agora você resolve matar. Aí você abriu uma porta, né? E esse espírito de morte vai ter legalidade sobre a sua vida. E abriu também um direito legal, tá? Um direito legal para que ele possa fazer mais pessoas a repetir esse comportamento, que nós chamamos da lei da responsabilidade. A menos que a pessoa cometeu esse crime, arrependeu, tá? Arrependeu, levou esse pecado para a cruz de Cristo, para o sangue de Jesus, confessando como pessoa, linhagem, parando esse sintoma da maldição. Aí esse espírito não vai ter legalidade para percorrer, para dar seguimento na sua vida e na sua descendência futura. Se não parar, isso pode chegar ao teu filho, os filhos dos teus filhos. Isso é muito sério, né? Então, o homicida, ele invoca um espírito de morte, de perseguição, coloca a pessoa aprisionada, produzindo uma dívida espiritual com a sociedade, tá? Por isso que a lei entra em ação, né? E também trazendo uma dívida com o mundo espiritual, a qual os demônios irão cobrar. Os demônios irão cobrar. Aí que entra, né? Quando você se torna vítima, refém desses espíritos de morte, né? Esse espírito de morte é associado que transforma a pessoa
em um prisioneiro, né, um fugitivo, isso não somente no contexto físico, mas também no contexto espiritual. Às vezes as pessoas pensam assim, eu matei, fugi, né? Ele tem uma dívida com a sociedade, mas também tem uma dívida com o mundo espiritual. Ele não somente vai ser fugitivo, né, da lei física, mas também ele se tornará um fugitivo no plano espiritual, a qual os demônios vão desencadear uma perseguição espiritual, frequentemente em sério perigo de ameaça de morte. Então, esses demônios eles vão proporcionar diversas situações para que você venha repetir, né, esse crime e vai endossando a sua vida, vai endemonizando a sua vida, endemonizando também a sua descendência. A menos que você venha e pare essa perseguição espiritual. Então, dentro de um contexto bíblico, a palavra de Deus nos fala sobre esse vingador de sangue, né? Então, a palavra de Deus está escrito em Números, no capítulo 35, no versículo de número 19 ao 24, diz assim: o vingador do sangue matará o homicida, encontrando o matará. Se também o empurrar com ódio ou com mal intenção, lançando contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que ferir o homicida. E o vingador de sangue encontrará o homicida e o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, contra ele, lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa matar e ele morrer, sem que fosse o seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele o que feriu e o vingador de sangue, segundo a essa lei, tá? Segundo essa lei, ficará impedido de cobrar o sangue do seu parente. Vou explicar, né, sobre isso. Quando Deus levou a nação sobre Israel, havia muita divergência, né? Havia muita briga, muita rilia, porque aonde existe relacionamento tem a possibilidade, né, de haver briga, desentendimento. Mas muito dessas brigas, desses desentendimentos, dessas inimizades, a pessoa, ela poderia atentar contra a vida daquela pessoa. E se ela atentasse contra a vida daquela pessoa e matasse, né? Então a congregação, que era o povo da nação de Israel, dava-se direito para que o parente mais próximo daquela pessoa que foi vitimada à morte pudesse cobrar a vida. Ele era levado para fora da congregação e era morto. Os parentes matavam apedrejado. Mas se por acaso estava trabalhando
tinham amizade, não tinha intenção de matar. E se ocorresse um acidente, aonde esse acidente pudesse provocar uma vítima fatal, mas não tinha inimizade, não tinha raiva, não tinha intenção, a congregação se reunia e iria proteger aquela pessoa que cometeu aquele homicida sem intenção. Por isso que Moisés, ele estabeleceu uma cidade chamada a cidade do me fugiu a palavra, Jesus, tem misericórdia. A cidade do refúgio. Glória a Deus. A cidade do refúgio. A cidade do refúgio era para resguardar a vida dessas pessoas. Então, eles enviavam essa pessoa para que não houvesse a cobrança injusta. Por quê? A pessoa matou por acidente, sem nenhuma intenção de matar. Mas até que essa pessoa deslocasse para essa cidade de refúgio, aonde a pessoa era guardada, ele tinha que atravessar uma estrada, ele tinha que ir a tantos quilômetros, tantas léguas, que não sei como dizia a nação de Israel, que ainda não me atentei para procurar sobre isso. Mas se a pessoa ele era protegido pela congregação, ele tinha que correr essa distância para chegar àquela cidade do refúgio. Mas se alguém da família, daquela pessoa que morreu, quisesse vingar a sua morte, ele poderia vingar a sua morte nesse período da travessia na estrada. Mas quando ele adentrasse a cidade do refúgio, ele não poderia mais cobrar, né? E essa pessoa era chamado como o vingador de sangue. Tá? Era chamado como vingador de sangue. Pastor, então, mas isso era fisicamente, né? Então muitas coisas que era cobrado, era realizado num plano físico, hoje é realizado num plano espiritual, né? Então quando você mata, vai desencadear um vingador de sangue, que vai tentar, né, tirar a sua vida, ele vai expor a sua vida ao perigo de morte. Principalmente quando você, né, teve a motivação, quando você quis matar, quando você não pensou para consumar isso, você se torna refém desse espírito de morte, que é chamado o vingador de sangue. Então, por isso que quando você, né, mata alguma pessoa, sempre você vai estar exposto a morrer também. Eu me lembro quando eu trabalhei na área de segurança pública, tinha um adolescente de 16 anos de idade. Tinha uma estimativa que ele tinha matado já 16 pessoas. Era o menor, a qual os traficantes, né, requisitava o serviço dele, porque o que ele poderia cumprir era uma medida socioeducativa, que o máximo que ele pode ficar preso, né, 3 anos, num sistema socioeducativo. E muitas vezes não dava nem isso, né? Então, esse jovem, eu me lembro quando ele chegou no sistema socioeducativo, e eu, que era um diretor da área de segurança da noite,
o recepcionei. Eu recepcionei ele e quando eu fez todo o procedimento com a polícia militar que levou, né, e fez toda a revista, eu levei, mandei que os agentes, né, socioeducativo conduzisse para a cela, e alguns que estavam ali já cumprindo a sua medida socioeducativa. Paz do Senhor, nossa irmã Adriana Cristina, lá de Patrocínio, né? Deus abençoe a tua vida. Irmã do pastor Rubem, né? Homem de Deus, um homem simples, né? Eu tive recentemente em Patrocínio, salvo me engano, uns 8 dias atrás, e topei lá com o pastor Rubem, né? Um homem de Deus, né? Um homem simples, né? Topei com ele. Essa irmã Cristina lá, obreira lá na igreja, né? Então, voltando aqui ao assunto, e alguns que estavam lá, que sabiam dos crimes que ele tinha cometido, e ele dava-se de um valentão, né? Dizia, eu mato mesmo, se brincar na minha frente eu apago mesmo, dando de valentão lá. Aí eles comentaram comigo, olha, aquele cara matou tal pessoa assim. Aquele cara matou tal adolescente que ficou aqui, né? Que ficou aqui cumprindo a medida educativa. Quem matou ele foi ele. E eu falei assim, infelizmente, o vingador de sangue está no calcanhar dele. Né? E ele tinha cometido um crime lá que não tinha ainda apurado, né? A Polícia Civil não tinha ainda apurado realmente. Até não faz muito questão, porque tudo que ele matou era bandido mesmo, né? Quando é tudo entre bandido mesmo, a Polícia Civil não faz muita questão muito de investigar isso, não. Frente quando dá certo, né? A realidade é essa, eu trabalhei 12 anos nesse meio, eu sei o que eu estou falando, né? E ele ficou, parece que ele tinha agredido, né, uma pessoa. No outro dia eu fiz a escolta dele até o Ministério Público, a promotoria, né? E como era um crime leve, né, o promotor resolveu não deixar ele apreendido lá, né, simplesmente aplicar uma medida socioeducativa nele, mas não de ficar, perder a sua liberdade, né? E passou poucos dias, eu tive a notícia que eles tinham matado ele lá no bairro. O vingador de sangue. O vingador de sangue estava no calcanhar dele. Não adianta, irmãos. Então, talvez se eu falo para diversas pessoas, né, pessoas que cometeram um suicídio, um homicida, pessoas que teve histórico de suicídio em casa, irmão, procure resolver essa situação. Pastor, tem muitos anos. Irmãos, se não foi resolvido, para Deus é como se estivesse hoje, agora, diante dos olhos de Deus. Pastor, eu tive na minha família tia, avô, irmão que matou, né? Mas como que foi tratado isso? Ninguém não conhecia Deus, nem sabia disso que o Senhor está falando, não fez nada. Saiba que existe um vingador de sangue. E ele pode estar dentro do contexto familiar. Então, vale a pena você, né, investir, né, para que você venha parar essa perseguição espiritual. Não é você se libertar, se você parar isso como uma oração. É necessário, às vezes, você passar pelo Ministério da Libertação. Tá? Então, muito cuidado nisso, porque o vingador de sangue, ele está disposto, ele está no calcanhar para cobrar a dívida do fugitivo. Mas as coisas de Deus são sérias e é real. Tá? Não podemos brincarmos com o mundo espiritual. Porque se nós brincarmos com o mundo espiritual, irmãos,
quem vai ser ferido, quem vai ter danos, é nós ou a nossa linhagem de família. Tá? Então é um sintoma. O homicida é um sintoma. Ele traz para si uma perseguição dos espíritos de morte. Né? O suicídio também traz para si um espírito de morte. Então nós devemos, né? Ah, eu vim para Jesus, pastor, já está tudo resolvido. Será mesmo que está tudo resolvido? Eu só acredito que está tudo resolvido quando não existe nenhum sintoma. Tá? Não existe nenhum sintoma. Amém? Então, creio que você entendeu, né? Quero falar mais de um sintoma que é muito comum, né? Que pessoas que foram abusadas sexualmente, moralmente, tá? E quando ela foi abusada sexualmente, moralmente, isso trouxe muita dor, muito desconforto. O ser humano, ele pode sim bloquear isso dentro de si. E ele bloqueando isso dentro de si, isso vai para o inconsciente. Né? E ele pode estar em duas áreas que você não consegue mais acessar isso para resolver. Né? Que nós chamamos a área escura e a área obscura, aonde você mesmo já não tem acesso mais. Você bloqueou. Isso foi apagado da sua memória. Então só o Espírito Santo que pode reativar. Tem pessoas que foram abusadas sexualmente e não se lembra mais disso. Aí você vê que existe uma perseguição espiritual dos espíritos da imoralidade, aonde esses espíritos da imoralidade está levando você para o extremismo, né? O extremismo da passividade ou o extremismo da atividade. Aonde você, agora que foi abusado, se torna um abusador. Ou você que entrou na passividade, né, não consegue se realizar sexualmente. Então você trancou essa área na sua vida. Né? Então esse é o 10º sintoma da maldição. Vamos lá ler. Diz assim, olha, o período da memória da infância apagada é a tendência ao surto, a insanidade mental. Esse é o aprofundamento do sintoma anterior. A pessoa, devido abusada, sofrida e fuga de forte rejeição, ele deleta da sua mente, tá? A psicologia tem até um trabalho que ela, em vez de curar a pessoa, né, levar isso para Deus, para que Deus traga a cura, ela usa, né, a técnica da psicologia, aonde ela vai bloquear aquele período que lhe trouxe sofrimento, que a pessoa não consegue superar. Então fala, vamos bloquear esse período da sua vida. Mas bloquear não quer dizer sarar. Com Deus nós temos que sarar. Tem pessoas que não conseguem, foram abusadas sexualmente, foram amolestradas sexualmente e nunca mais conseguiu obter prazer sexual. Casa, né, com um marido bom, com uma pessoa respeitosa, mas não consegue se satisfazer. Ela só consegue ser abusada novamente. Porque quando você vai para uma relação sexual, aonde você não
tem prazer sexual, onde você não consegue enxergar o orgasmo sexual, mas você se sente o dever de cumprir como marido, como esposo, como esposa, você está novamente repetindo, você está sendo abusado sexualmente, só com o seu consentimento. Com o seu consentimento, você está sendo abusado. Porque você sente que você tem que cumprir com o papel, mas não se realiza. Eu atendi uma pessoa que tem 26 anos de casamento, tem 2 filhos, tinha uma filha de 19 anos, nunca teve um orgasmo sexual. Mas ela não consegue lembrar se ela foi abusada. E quando a pessoa chega num estado desse, não quer dizer que 100%, mas indica que ela foi abusada sexualmente ou foi amolestada sexualmente. E principalmente na infância, quando isso traz dores, sofrimento, desconforto, né? Ou você pode ativar, né, esse bloqueio na sua mente, né? Ou você pode ir a um profissional bloquear também essa área sexualmente. Então, quando a pessoa não consegue ter uma vida ativa sexual, dando prazer e sentindo prazer, irmãos, devemos olhar com esses olhos. Como foi a sua infância? Será que você não foi amolestada sexualmente? Será que você não foi abusada sexualmente? E você não consegue lembrar? Então, vale a pena você parar para ser mapeada. Nós chamamos de mapeamento na libertação, onde nós vamos fazer um mapeamento. Não trazendo isso através do mapeamento à sua lembrança, nós vamos, através do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo ative. Se isso está lá no seu inconsciente, que nem você mesmo tem acesso a essa lembrança, o Espírito Santo vai trazer isso, a sua lembrança, para o seu consciente. Vai tirar do inconsciente e trazer para o seu consciente, para que haja cura, para que você ative essa área da sua vida. Não somente dar prazer, não somente ser um objeto de prazer, mas você dá e receba, porque isso é saudável. Porque quando isso não funciona, pode trazer o quê? Um surto na vida da pessoa. Pode trazer uma inseridade mental na vida da pessoa. Onde essa pessoa ela vai sentir que ela é somente um objeto. E deixar de servir o seu marido, deixar de servir a sua esposa, irmãos, é uma quebra de princípio. Então, se você não está tendo prazer, então procure ajuda para que você tenha prazer, não somente dê prazer. Porque quando você só dá prazer, vai chegar um ponto da sua vida que você vai se sentir um objeto de prazer. E isso pode trazer conflito, né, no seu casamento. E quando não é casado, a pessoa não consegue ir e investir num relacionamento. Tá? Pessoas devidamente abusadas, sofrido, traz fuga, um forte sentimento de rejeição. Isso é deletado da memória num período até prolongado. Normalmente isso está relacionado quando a pessoa ela surta, quando a pessoa ela não consegue realizar sexualmente
pode sim ter, né, um contexto físico e pode sim ter um contexto espiritual. Quando é um contexto físico, aí você tem que recorrer à medicina. Recorrer à medicina. Procurar um médico e falar o seu problema. Porque ele pode tratar. Né? Pode tratar através de medicamento. Ele pode te encaminhar a um psicólogo. Porque é uma área física. Mas quando é uma área espiritual, nem psicólogo, nem remédio vai conseguir ativar novamente a sua vida sexual. Porque ela foi bloqueada. Ela foi bloqueada. Né? Então, normalmente isso está relacionado com o abuso sexual. Principalmente quando esse abuso sexual é um período prolongado. Não foi só uma vez. Você recebeu por um período prolongado, né? Você recebeu esse abuso sexual. Envolvimento principalmente com o pecado do incesto. Às vezes a pessoa é abusada pelo irmão, pelo tio, pelo pai, pelo avô. Ah, pastor, eu não acredito que o pai tem coragem de fazer isso, não. Esses ouvidos já ouviram muitas coisas. Eu ouvi, né, de um fato que essa moça foi abusada pelo pai e ela acostumou tanto ser abusada pelo pai que ela achou isso normal. Porque o dia que o pai não abusava, ela ia ao quarto do pai para ser abusada. Isso é sério, irmãos. Eu ouvi isso numa cidade aqui, que a gente não fala com questão de ética. Tá? Questão de ética. E ela saiu desse abuso do pai e foi morar com o avô. E isso já estava impregnado tanto na vida dela que ela facilitou para que o avô também cometesse o abuso. Para que o avô cometesse também o abuso. E ela saiu da companhia do avô, ela foi morar com o irmão. E ela também foi abusada pelo irmão. E ela não buscou resolver essa situação, ela casou. Foi para a igreja e casou. O moço que ela casou, eu conheci ele, nós nos tornamos grandes amigos. Ele era obreiro de um ministério, ele era até diácono, né? E ela estava tão impregnada, essa insanidade mental estava tão aflorada dentro dela, que ela não estava satisfeita com o relacionamento com o esposo, resolveu fazer amizade com uma moça e trouxe essa moça para o relacionamento do marido e dela. Crente. Então, de vez em quando, ela trazia a moça para ficar com o marido. Era um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso. E quando ela percebeu que o marido, obreiro na igreja, estava com esse pecado oculto, né? Estava despertando um amor mais caliente na amiga, o que ela fez? Ela tirou a amiga perto do marido e agora desenvolveu um comportamento do homossexualismo com a amiga. Aí foi o fim. Aí ela buscou ajuda. E aí ela foi, né, numa ministração. Nós estávamos fazendo uma ministração nessa cidade. E ela foi, pediu ajuda e passou pela libertação. Você vê o que isto pode acontecer, irmãos. As coisas do mundo espiritual não é brincadeira.
Precisamos resolver. Precisamos estarmos atentos. Não é uma simples orações que vai resolver isso, não. Libertação envolve conhecimento, envolve oração e envolve reeducação espiritual. Isso é libertação. Em nome de Jesus, eu expulso esse demônio de Pombagira, esse demônio de Diana, Asmodeu, eu expulso esse demônio de Lilith. Não é assim. Envolve conhecimento, envolve renúncia, envolve orações específicas e envolve reeducação espiritual. E para que haja essa reeducação espiritual, ela passa pelo padrão do aconselhamento espiritual e ainda é acompanhada. Nós pedimos a liberdade dela para informar uma pessoa para acompanhar a vida sexual dela. Ela é discipulada nessa área, porque não se liberta da noite por dia como um passo de mágica. Não se liberta. Principalmente quando isso já se torna prazer. Tá? Esses abusos estão muito relacionados com o pecado do incesto. Né? O que é pecado do incesto, pastor? É a relação entre parentes, até o 3º grau. Envolve o relacionamento entre parentes, de pai com filho, de irmão com irmã, de avô com sobrinho, de primo com prima. Isso é pecado do incesto. Né? Então, o pecado do incesto, por parte de pai, todo esse sofrimento acaba sendo superado, ativando um mecanismo de defesa baseado em uma automiseração. Né? Então, quando a pessoa ela se entrega, né, à passividade, né, ou ela entrega em reagir, né, quando ela se entrega à passividade, ela deixa se levar. Quando ela tenta reagir, né, vem um bloqueio nela. E esse bloqueio vai impedir que ela tenha uma vida sexual ativa. Só através de uma libertação para desativar esse comportamento na vida dessa pessoa. Amém? Que nós chamamos de período de memória da infância apagada. Tendência ao surto, à insanidade mental. Amém? Vou parar por aqui. Na próxima vez que eu for falar sobre o sintoma, eu vou falar sobre transferência familiar de comportamento e vício. Tá? Então, pessoas que vêm 3ª, 4ª geração, todo mundo envolvido ao vício do alcoolismo, ao vício das drogas, ao vício do cigarro, o vício da sexolatria, que também é um vício, a sexolatria, o vício da pornografia, tudo isso envolve um vício. Eu vou falar sobre isso. Amém? Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações, né, que possa te ajudar em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se eu saio aqui dessa tela. Aleluia. Então nós vamos ouvir mais um hino e vamos orar e pedir Deus. Se você está nessa condição, irmãos, peça a Deus para te proporcionar o momento certo, a hora certa, para te tirar dessa condição. Tá? Tem pessoas que não conseguem ser felizes sexualmente. Por que não conseguem ser felizes? Às vezes tem área da sua vida, né? Área da sua vida bloqueada. E só o Senhor para desbloquear. Em nome de Jesus.
Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida de todos, diversas pessoas que estão ao vivo comigo. Vou encerrar aqui, vou fazer a transformação desse vídeo, pelo canal do YouTube, vou apostar no link, vou apostar através do meu Facebook. Eu queria que você depois compartilhasse, depois que eu fizesse a postagem, a conversão pelo Facebook. Para quê, pastor? Para que nós possamos chegarmos às pessoas com um vídeo de maior qualidade, porque eu vou melhorar a qualidade. Eu quero fazer que esse canal no YouTube cresça, alcance mais pessoas. Depois que você depois que você vê que eu faço a transformação, vai lá, curte, dê o seu like, compartilhe, para que essa postagem, para que essas ministrações cheguem ao maior número de pessoas possível. Você estará ajudando a propagar o reino de Deus. Amém? Inscreva lá no canal no YouTube, irmãos. PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Ajude nós a crescermos esse canal no YouTube em nome de Jesus. Vamos ouvir e depois nós vamos orarmos. Oh, Senhor Deus dos céus e da terra, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas padecendo, tantas pessoas sem saber, que não consegue ser feliz com o esposo, que não consegue ter momentos de intimidade com a esposa, que não consegue se realizar. Ela se sente como um produto, como objeto de prazer. Mas Deus não quer que nós vivemos assim. Deus quer que nós damos prazer, mas também recebemos. Porque a relação sexual, ela renova a nossa aliança com o nosso cônjuge. Renova, Senhor, a aliança de sangue. Quando o homem e a mulher é casada, ela tem relação sexual. Muitas das vezes, isso nos impede. Age ao nosso favor, Deus. Espírito de Deus, age ao nosso favor. Espírito de Deus, Espírito de Baruch Hashem Adonai Kadosh. Boa noite para você também, em nome de Jesus. Vamos orar. A ti, Senhor. Ó Senhor Deus dos céus e da terra. A ti, Senhor.
Eu louvo o Senhor por cada vida que esteve comigo nessas ministrações. Que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado e do juízo e nos dê oportunidade para nós resolvermos essas pendências no mundo espiritual. Deus prepara todas as coisas, prepara recursos financeiros, prepara ministério sério, aonde essas pessoas possam ir. Nós nos colocamos aqui em Uberlândia à disposição para ajudar essas pessoas. Nós nos colocamos à disposições para ir aonde essas pessoas estão, Senhor, para levar esse seminário de libertação. Deus, o Senhor tem os meios, o Senhor tem a hora, o Senhor tem o plano, o Senhor tem o momento, o Senhor tem o dia. Mas se o Senhor proporcionou para essas pessoas para estar ouvindo essas ministrações, certamente o Senhor tem algo para fazer na vida dessas pessoas. Prepara, Senhor, prepara, Jesus, para que essas pessoas se submetam a esse ministério de libertação, para resolver essas questões, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, ativa a mente, ativa a vontade, coloca desejo, que elas não venham a ficar procrastinando essas situações, porque quanto mais elas procrastinarmos, mais os demônios vão ganhando força, mais os demônios e espíritos malignos vão ganhando legalidade, endossando esses comportamentos, endossando esses pactos. Ajude, Senhor, ajude essas pessoas, ajude esse homem, ajude essa mulher, ajude esse moço, ajude essa moça, Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo a vida desse homem, eu abençoo a vida dessa mulher com essa libertação, com essas oportunidades para elas estar resolvendo, para que elas possam resolver essas situações, para que elas possam viver as tuas promessas. O Senhor diz: eu vim para que todos tenham vida, vida com abundância. Senhor, que essa abundância venha estar na vida dessas pessoas. Eu declaro, Senhor, eu decreto ao mundo espiritual que os anjos da parte de Deus haverá de proporcionar meios, maneira, recursos financeiros para que essas pessoas venham se submeter a esse ministério de libertação e venha resolver essas pendências. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua vida financeira, eu abençoo a tua vida sexual, eu abençoo a tua vida, Senhor, e que os demônios parem essa perseguição, até que você tenha oportunidade de resolver essas questões do mundo espiritual. Eu abençoo a tua noite, que o Senhor guarde a tua noite, que o Senhor guarde o teu sono, os seus sonhos, que o Senhor te dê um dia de vitória no dia de amanhã, e que o Senhor traga paz, e que o Senhor traga alegria, e que o Senhor traga as oportunidades para que elas possam viver essa libertação no nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, e que o Senhor Jesus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim querendo Deus, no dia de amanhã nós estaremos aqui, se assim for a vontade de Deus, com uma live ao vivo, falando de assuntos referentes à libertação. Nós estamos falando sobre sintomas e causas de maldições, nós estamos falando sobre o ciclo da ferida, nós estamos falando sobre
dependência emocional. Nós estamos falando sobre o pecado da ansiedade. Nós estamos falando sobre espíritos feridos e espíritos aprisionados. Então, toda ministração nós estamos falando um tema. Seja você faz parte desse grupo, inscreva lá no meu canal no YouTube, tá? Visualize, dê o seu like lá no canal do YouTube, compartilhe os vídeos, ajude a mim levar o reino de Deus às nações. E Deus há de te abençoar em nome de Jesus. Jesus, Deus abençoe a todos vocês que esteve ao vivo comigo e os demais que irão visualizar essa postagem através do meu link Tratamento Espiritual, através do meu Face na minha linha do tempo e também através do meu canal no YouTube, PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Que o Senhor Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Boa noite. Shalom Adonai.